Olá a todos, meu nome é João Vitor Costa e eu e a Vanessa Vitória vamos apresentar o trabalho para a disciplina de Arquitetura de Computadores do semestre de 2026.1. O tema que nós escolhemos foi Arquitetura Intel, do x86 à Inovação Moderna. Nós escolhemos esse tema porque a Intel é, sem dúvida, das empresas que mais mudou a história da computação como conhecemos hoje. Praticamente todo computador pessoal que existiu nas últimas 4 décadas carrega, de alguma forma, a herança das decisões que essa engenharia tomou. A nossa apresentação vai ser baseada em 3 tópicos, sendo a gênese e o domínio x86, os pilares da arquitetura e, por último, inovação e desempenho. E para começar pelo capítulo 1, eu deixo a fala com a Vanessa. Bom, boa tarde. Bom, nesse primeiro capítulo, que é a Gênese e o domínio da x86, a gente vai entender um pouco como a Intel chegou. Então, para isso, a gente vai precisar voltar 50 anos no tempo, até 1971, que antes desse ano, o conceito de processador, como conhecemos, ele não existia. Os computadores da época eram construídos a partir de centenas ou milhares de componentes eletrônicos discretos, como transistores, resistores e capacitores. Isso significava que o computador podia ocupar uma sala inteira, consumir quantidade absurda de energia e custar uma fortuna que só grandes empresas, universidades e governos podiam pagar. Nesse quesito que a Intel lançou o 4004, que foi o primeiro microprocessador comercial do mundo. E pela primeira vez, toda a lógica central de um processamento de um computador, que antes precisava de uma sala cheia de componentes, foi condensada em um único chip de silício. O 4004 tinha originalmente apenas 4 bits de processamento e foi desenvolvido para uma calculadora japonesa. Só que o impacto dessa ideia foi muito além do que qualquer um imaginava na época. Foi o momento em que a inteligência computacional começou a caber na palma da mão. E foi o ponto de partida de tudo que a gente vai conversar hoje. Avançando um pouco no tempo, a gente chega a 1978, que pode ser considerado o ano do verdadeiro divisor de águas da história da Intel, que foi o lançamento do processador 8086. Esse chip não foi apenas mais um produto, ele definiu um conjunto de instruções, ou seja, uma linguagem de comunicação entre software e hardware que ficou conhecido como arquitetura x86. E o nome ele vem justamente da terminação 86 presente nos modelos dessa família. E aqui é onde acontece um momento crucial para a história da computação. No início dos anos 80, quando a IBM decidiu lançar seu computador pessoal, que é o famoso IBM PC, escolheu um processador derivado dessa família x86 da Intel, que foi o 8088. Essa decisão, que na época parecia comercial e pontual, acabou determinando o destino de toda uma indústria. Como o IBM PC se tornou um sucesso comercial gigantesco e como diversos fabricantes passaram a construir computadores compatíveis com o IBM, a arquitetura x86 da Intel virou o padrão de mercado para computadores pessoais. Era praticamente impossível vender um PC que não rodasse softwares feitos para o x86. A evolução não parou por aí. Em 1985, chegou o 80.386, que é um processador que trouxe uma mudança técnica fundamental, a transição da computação de 16 bits para 32 bits. Na prática, isso significa que o processador passou a conseguir endereçar uma quantidade muito maior de memória RAM e a processar instruções mais complexas de uma vez só. Isso abriu portas para sistemas operacionais mais sofisticados, com multitarefa real e para softwares muito mais robustos do que era possível antes. O 386 foi o processador que consolidou de forma definitiva o domínio da Intel no mercado de computadores pessoais, deixando concorrentes da época para trás. Mas vale destacar um ponto que é essencial para entender essa história. A arquitetura x86 não venceu por ser tecnicamente a mais elegante ou a mais eficiente do ponto de vista de engenharia pura. Na época, existiam arquiteturas concorrentes consideradas superiores em diversos aspectos. O que garantiu o domínio do x86 foi a compatibilidade retroativa.
A Intel, ela sempre fez questão de que cada nova geração de processadores continuasse rodando o software escrito para gerações anteriores. E isso criou um efeito de rede gigantesco. Empresas, desenvolvedores e usuários continuavam investindo em software x86 porque sabiam que esse investimento continuaria válido nos anos seguintes. Esse ecossistema, construído ao longo de décadas, tornou impossível para qualquer concorrente desbancar a Intel, que é uma das lições mais importantes que esse primeiro capítulo da história da tecnologia nos ensina. Bem, agora que nós já vimos todo o contexto histórico da Intel, nós vamos falar a respeito dos pilares da arquitetura dela. O primeiro pilar é a hierarquia de cache. Para entender por que ela existe, nós precisamos entender um problema clássico da computação, que é chamado gargalo de memória. A unidade central de processamento, a CPU, ela consegue executar operações em uma velocidade extremamente alta. O problema é que a memória RAM do computador, onde os dados e programas ficam armazenados durante o uso, é muito mais lenta do que a CPU. Se o processador precisasse buscar cada dado diretamente na RAM toda vez que precisasse dele, ele passaria a maior parte do tempo simplesmente esperando, o que seria um desperdício enorme de capacidade de processamento. Para resolver isso, os engenheiros desenvolveram o conceito de memória cache, pequenas quantidades de memória extremamente rápidas posicionadas fisicamente muito perto ou até dentro do núcleo do processador. Essas memórias são organizadas em níveis L1, L2 e L3. O cache L1 é o mais próximo do núcleo e por isso mais rápido de todos, mas também o menor, geralmente medido em poucos kilobytes. Cada núcleo tem o seu próprio cache L1, dividido normalmente entre dados e instruções. O cache L2 é um pouco maior e oferece um pouco mais de capacidade, mas é levemente mais lento que o L1, ainda assim, muito mais rápido que a memória RAM. Já o cache L3 costuma ser compartilhado entre todos os núcleos do processador. Tem uma capacidade bem maior, medida em megabytes, mas é o mais lento dos três níveis, embora continue sendo mais ágil do que acessar a RAM diretamente. A lógica por trás disso é simples. Os dados que o processador usa com mais frequência ficam armazenados temporariamente nesses níveis de cache, minimizando ao máximo a necessidade de buscar informações na memória principal. Isso reduz drasticamente a latência, o tempo de espera, e aumenta o indicador fundamental de desempenho chamado IPC, ou instruções por ciclo. Basicamente, quantas instruções o processador consegue executar a cada ciclo de clock. Quanto melhor a hierarquia do cache, maior tende a ser o IPC e maior o desempenho real do processador no dia a dia, mesmo sem necessariamente aumentar a frequência do chip. O segundo pilar é o que chamamos de caminhos de dados, que nada mais é do que o pipeline de execução do CPU. Toda instrução que o processador executa, seja somar dois números ou tomar uma decisão lógica, passa por um conjunto de etapas bem definidas. A primeira etapa acontece no front-end. É aqui que a CPU busca informação na memória e decodifica, ou seja, traduz essa instrução para um formato que os circuitos internos conseguem entender e executar. Em seguida vem a etapa central, o Execution Engine, o motor de execução. É aqui que a instrução é efetivamente processada. Cálculos matemáticos são realizados, decisões são tomadas, comparações são feitas. Por fim, o back-end, onde os resultados dessa operação são armazenados, seja de volta nos registradores internos ou seja escritos novamente na memória. O ponto fundamental é que essas três etapas não ocorrem de forma isolada e sequencial para cada instrução individualmente. Elas funcionam como uma linha de produção em paralelo, processando várias instruções simultaneamente em diferentes estágios do pipeline. Essa técnica, chamada de pipelining, é uma das razões pelas quais os processadores modernos conseguem ser tão velozes, mesmo trabalhando em frequências que não cresceram tanto como cresceram há 20 anos. E o terceiro e último pilar são os registradores e as unidades de execução. Registradores são os espaços de armazenamento mais rápidos que existem dentro de toda a hierarquia de memória de computador, mais rápidos até que o cache L1. São poucos, geralmente algumas dezenas, e armazenam dados que estão sendo ativamente manipulados pelo processador naquele exato instante. Eles funcionam como uma bancada de trabalho imediata da CPU, onde os dados ficam disponíveis instantaneamente para qualquer operação. Já as unidades de execução são literalmente os motores que realizam o trabalho de fato dentro do processador. Existem unidades especializadas em operações aritméticas, em pontos flutuantes, unidades de carga e armazenamento de dados, entre outras. Os processadores modernos contam com múltiplas unidades de execução trabalhando em paralelo dentro de um mesmo núcleo, o que permite que várias operações simples aconteçam praticamente ao mesmo tempo, mesmo dentro de um único core. Quanto mais sofisticada e numerosa for a estrutura interna, e quanto mais inteligente for o escalonamento, maior a capacidade real de processamento paralelo do chip. E agora nós vamos para a inovação e o desempenho. Bom, nessa parte de inovação, o que a gente pode ver é que a Intel, ela constantemente ela vai buscar uma otimização
que é para elevar o desempenho dos seus processadores. Aqui a gente tem um exemplo de três, que a gente vai começar pela a primeira dela, que é a Hyperthreading, ou simplesmente HT. Que para entender essa ideia, a gente pode imaginar o núcleo físico de processador como se fosse uma linha de montagem em uma fábrica. Normalmente, essa linha de montagem trabalha processando uma tarefa de cada vez. Só que na política, essa linha de montagem fica parcialmente ociosa. Enquanto um thread, que é basicamente uma sequência de instruções sendo executadas, está esperando algum dado vindo da memória, várias das unidades internas do processador ficam paradas sem fazer nada útil. O HT, ele vai resolver exatamente esse desperdício. Essa tecnologia faz com que o único núcleo físico seja apresentado ao sistema operacional como se fossem dois núcleos lógicos. Na prática, o que significa? Enquanto uma thread está em momento de espera, o núcleo aproveita esse tempo ocioso para avançar em uma segunda thread, usando recursos internos que de outra forma estariam parados. O resultado é uma utilização muito mais eficiente de toda a estrutura interna do processador que o João Vitor descreveu no slide anterior, que é a cache, pipeline e unidade de execução, gerando ganhos reais de desempenho em tarefas que se beneficiam de paralelismo, como edição e renderização de vídeo, compilação de código ou manter dezenas de abas do navegador abertas ao mesmo tempo. A segunda grande inovação é o Turbo Boost. Todo processador possui uma frequência base, que é a velocidade de operação garantida durante o uso contínuo e sustentado, respeitando limites seguros de temperatura e consumo. Só que no dia a dia, nem sempre o usuário precisa de máximo desempenho o tempo todo. Na maioria das vezes, o processador está em uso leve, navegando na internet ou editando um texto, por exemplo, e tem a folga térmica disponível. O Turbo Boost é exatamente o mecanismo que aproveita essa folga de forma dinâmica e automática, sem nenhuma intervenção do usuário. Ele eleva a frequência do processador acima da sua frequência base, justamente nos momentos de maior demanda. Por fim, a gente traz um ponto de contexto histórico que é relevante. O famoso modelo de desenvolvimento conhecido como TikTok, que a Intel utilizou durante boa parte dos anos 2000 e iniciou dos anos 2000 e no início dos anos 2010. Esse modelo funcionava em um ciclo de 2 anos bem definido. No ano do TIC, a Intel reduzia o tamanho do processo de fabricação dos transistores, tornando os chips menores, mais eficientes e mais baratos de produzir, e mantendo a mesma arquitetura interna. Já no ano do TOC, a Intel mantinha o mesmo processo de fabricação, mas lançava uma nova microarquitetura, com melhorias estruturais de desempenho. Era um ritmo previsível, agressivo, que funcionou muito bem por anos. Só que, com o passar do tempo, surgem os problemas. Surgiu a miniaturização dos transistores, que foi se tornando um desafio cada vez mais difícil do ponto de vista físico dos materiais. E foi assim que a Intel fez a transição para o modelo PAO, PAO, Process Architecture e Optimization, ou seja, processo, arquitetura e otimização. Esse novo modelo ele vai adicionar uma terceira fase ao ciclo. Depois de reduzir o processo de fabricação e lançar uma nova arquitetura, a Intel passou a investir um ano adicional apenas em otimizações sobre essa mesma base. É uma abordagem mais flexível, mais realista, diante dos desafios físicos atuais e que prioriza aprimoramentos incrementais e contínuos, ao invés de tentar forçar saltos tecnológicos em um ritmo que a física simplesmente não permite mais sustentar. E para concluir a trajetória da Intel, desde o pequeno 4004 de 1971 até as arquiteturas multinúcleo extremamente sofisticadas de hoje, ilustra muito bem como a evolução da computação não é linear. Cada barreira encontrada pelo caminho acabou gerando uma nova onda de inovação criativa para contorná-la.